Os convido a abrir as Escrituras no Evangelho do Senhor segundo a narrativa de Marcos. Nós vamos começar hoje a expor os textos deste Evangelho. Na última semana nós fizemos a introdução ao Evangelho do Senhor segundo Marcos e agora vamos começar a expor. E hoje eu vou expor o primeiro versículo deste Evangelho. Então, Marcos, capítulo 1, verso 1. Será o texto que nós vamos meditar nessa noite. Marcos, capítulo 1, verso 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Verso curto, mas muito profundo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos orar. Nosso Senhor, Pai Santo, cabe a nós o corar de vergonha, Senhor, porque muitas vezes nossos corações não estão afeitos à Tua Palavra, porque muitas vezes não nos preparamos como vimos pela manhã para ouvir a Tua Palavra. Nossos corações, nossas mentes estão, ó Deus, fixadas nas coisas comuns da vida. Nossa alma rejeita muitas vezes a exortação do Senhor. Por isso, reconhecendo quem somos, essa natureza pecaminosa que ainda está em nós, eu quero te implorar perdão, porque sem esse perdão, sem, ó Deus, a ação do Teu Espírito também desvendando os nossos olhos, nós jamais diremos que vamos à alva para ver a salvação. E é isso que discorre a Tua Palavra: se não disserem a lei e ao testemunho, jamais verão a alva. Portanto, nessa noite, gere nos nossos corações esse desejo intenso, o ardor, como havia nos discípulos caminhando para Emaús, ao ouvir a palavra de Cristo, porque nós não ouviremos nessa noite nada mais a não ser o santo Evangelho de Jesus Cristo. E Deus, que o Senhor tenha misericórdia desse pecador que fala ao Teu santo povo. Eu preciso de sabedoria que vem do Senhor. E Tiago disse que todo aquele que a pede, recebe, porque o Senhor não impropera em relação à sabedoria. Peço também que o Senhor dê sabedoria aos Teus servos. Há uma responsabilidade naqueles que falam, mas também há uma responsabilidade naqueles que ouvem. Que os nossos irmãos, ó Pai, estejam com corações nesse momento preparados para ouvir Tua Palavra. Que estejam, ó Deus, atentos ao ouvir a Tua voz. Que sejam perseverantes ao ouvir a Tua voz. Que sejam, ó Deus, bereanos ao ouvir as Escrituras, conferindo a palavra que sai da boca do anjo da igreja, com a palavra profética registrada nas Sagradas Letras. Enfim, faça isso para o nosso bem, mas mais do que isso, faça isso para a glória do Teu nome. Não há nada mais imprescindível nesse mundo que, como disse o salmista, tributar a glória devida ao Teu nome e adorar-te, ó Pai, na beleza da Tua santidade, e que assim possamos fazer. E como veremos nesse Evangelho, que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir, que o Senhor seja exaltado e nós, homens, sejamos colocados no nosso devido lugar, aqueles que carecem da Tua graça. É em nome de Jesus que imploramos. Amém. Queridos, o que é o Evangelho? Na semana passada, na introdução dessa narrativa de Marcos, nós vimos que a igreja tem passado momentos tortuosos
porque lhes falta o conhecimento do que é o Evangelho. O Evangelho, que não é Evangelho dos nossos dias, fala muito mais sobre as necessidades temporais do homem: saúde, riquezas, escolas, vestibulares, casamentos, namoros, do que sobre a real necessidade do ser humano. O Evangelho, que é o que nós vamos começar a aprender o que ele trata daquilo que é fundamental ao homem, aquilo que o homem não pode resolver por si mesmo, que é o problema do pecado. Veja que Marcos começa esse evangelho, essa narrativa, de cara já nos mostrando um pouco do que é esse evangelho. E este primeiro verso, que tão pequeno, mas tão profundo, vai ajudar-nos a ver todo o livro pela ótica correta. O que buscar nesse livro? O que é essa mensagem que nós tanto precisamos dela? Por isso, esse primeiro verso quer nos ensinar que o Evangelho é sobre Jesus, Deus Salvador, e o Evangelho vem de Jesus para nós, pecadores. O Evangelho é sobre Jesus, e o Evangelho é de Jesus para nós, pecadores. O primeiro ponto do nosso sermão, então, é entender o que é o Evangelho. Marcos começa o seu livro mostrando que aqui está o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. A pergunta é: por que ele usa essa expressão princípio? Há 3 motivos aqui pelos quais ele usa essa expressão princípio. Em primeiro lugar, ele usa essa expressão princípio por causa daquilo que ele vai falar depois. Essa expressão princípio do Evangelho está diretamente ligada com o verso 2, conforme está escrito na profecias de Isaías. Ou seja, Marcos quer nos ensinar que aonde começa o Evangelho do Novo Testamento, há uma profunda ligação com o Evangelho do Antigo Testamento. É muito comum nos nossos dias as pessoas entenderem que no Antigo Testamento nós temos a lei e no Novo Testamento nós temos o Evangelho, a graça. Mas Marcos aqui quebra esse paradigma ao mostrar que esse rei que está chegando, ele está diretamente ligado ao Evangelho do Antigo Testamento. Marcos liga aqui a mensagem de Jesus com o ministério profético lá da antiga aliança. Para ele, então, o Novo Testamento é, na verdade, uma continuidade da pregação da lei e dos profetas, aquilo que elas falavam sobre Jesus. Ou seja, o Antigo Testamento, em suma, pregava a mesma mensagem do Novo Testamento. E qual seria essa mensagem? Salvação através de Deus, de um rei que vem de Deus. E aqui agora, ao dizer princípio do Evangelho, é como se ele estivesse dizendo: igreja que está recebendo essa narrativa, nós podemos começar a ver o cumprimento das promessas de Deus. O rei esperado no Antigo Testamento enfim chegou. Tudo aquilo que o Antigo Testamento lançava luz, esperando, tudo aquilo que ele pregava acerca do Messias, enfim está acontecendo. E para que você tenha certeza de que esta é a temática, no sentido de o Antigo Testamento pregava o Evangelho de Jesus e de salvação em Jesus, Paulo diz lá em Gálatas 3:8: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria por fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, como está escrito: em ti serão abençoados todos os povos. Ou seja, no descendente de Abraão
na continuidade do texto, que é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui nos ensina que lá no Antigo Testamento, o ministério profético, Deus falava que havia salvação não por meio do que o homem fazia ou das obras que o homem poderia fazer, mas que a salvação era por acolher a mensagem salvífica de um descendente, de alguém que viria para nos salvar. Na verdade, queridos irmãos, essa mensagem de salvação, ela é tão antiga quanto a entrada do pecado no mundo. Desde que o pecado entrou no mundo, após Adão e Eva caírem, se tornarem pecadores e perdidos, Deus vem até eles e apresenta a mensagem de salvação. Gênesis 3,15, nós temos a grande promessa messiânica, que Deus disse que do descendente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Ou seja, logo que o homem precisou de salvação, o que Deus falou a ele? O Evangelho, salvação por meio de Cristo. E assim, todos os profetas do Antigo Testamento pregaram a mesma mensagem de salvação, de alguém que era prometido por Deus e que viria salvar o seu povo pecador. Você pode ter uma ideia clara disso ao ler o livro de Atos, e em 2 discursos de Pedro ele apresenta a mesma ideia. Atos 3:24 e Atos 10:43 dizem o seguinte: e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. O anúncio do Evangelho estava lá e permeava toda a mensagem do Antigo Testamento. Toda a mensagem do Antigo Testamento é: Jesus vai vir para nos salvar. Era o Evangelho do Cristo que viria, enquanto o nosso Evangelho é do Cristo que já veio. E é isso que Marcos está dizendo: chegou o Salvador, ele veio cumprir aquelas promessas. Aqui está a nossa salvação. Isso acontece, queridos irmãos, porque não há poder no homem ou qualquer instituição desse mundo, religiosa ou não, para salvar o ser humano. Não há, segundo as Escrituras, salvação sem o poder de Deus. E o poder de Deus, segundo Paulo diz em Romanos 1:16 e 17, é o Evangelho, do qual ele não se envergonhava, da qual as igrejas dos nossos dias tanto se envergonham. As igrejas dos nossos dias fazem questão de colocar o Evangelho debaixo dos panos, porque a mensagem do Evangelho, como nós vamos ver daqui a pouco, é uma mensagem que muitas vezes espanta pessoas das igrejas. Marcos aqui está mostrando, não, o verdadeiro Evangelho está se cumprindo na vida do Messias. O segundo motivo pelo qual ele usa essa expressão no princípio, é que agora está se cumprindo as profecias. Se havia antes na ideia uma ligação, ou seja, Antigo e Novo Testamento tem uma mesma mensagem, ele está mostrando que aqui também uma continuidade de cumprimento, no sentido de que o Novo Testamento não somente é baseado no Antigo Testamento, mas ele é o cumprimento, ele é agora tornar patente aquilo que estava latente lá no Antigo Testamento, como diria Agostinho de Hipona. Ou seja, o que ele está dizendo é que a mensagem agora chegou a hora dela se cumprir. Todas aquelas profecias messiânicas que estavam distantes de se cumprirem, chegou o momento delas se cumprirem. O Antigo Testamento estava sempre apontando para um momento da história que seria o momento nevrálgico, central da história. É interessante que nós olhamos para os nossos dias, né, com os nossos carros elétricos, com os celulares que a gente tem televisão neles, programas diversos neles, e a gente tem todo tipo de conformidade aí para trazer a nossa vida um pouco mais de conforto, né? Robozinho que limpa a casa, e a gente acha assim, nossa, que legal, né? Que momento! E a Bíblia diz, não, o maior momento da história se cumpre quando Jesus aparece. Não há nada maior do que isso. Por isso Paulo diz aos Gálatas:
Vindo, porém, a plenitude dos tempos, olha, o maior de todos os tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para resgatar os que estavam sob a maldição da lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Paulo percebeu que o Evangelho de Jesus era o centro da história, o cumprimento através de Jesus era o ponto maior de toda a história da humanidade. E aqui Marcos está mostrando isso. Chegou o momento de se cumprir tudo aquilo que esperávamos. Não há mais necessidade de espera. Imagine, queridos irmãos, o povo de Deus ter esperado tanto tempo pelo momento do cumprimento, e agora ele diz: chegou. Hoje nós pedimos coisas da China, né? E demora lá cerca de 3, 4 meses para chegar, né? Imagina aquela mercadoria, tanto que você quer, chegando na sua casa. Que alegria, não é mesmo? Mas nada se compara à alegria de receber o próprio Cristo chegando na terra. Ou seja, o Deus que se fez carne e cumpre as promessas. O terceiro motivo de Marcos usar essa expressão é porque ela está lá na Bíblia, no começo. O primeiro verso da Bíblia é: no princípio criou Deus. E nós bem sabemos que a obra de Cristo é uma nova criação. João diz em Apocalipse que em Cristo todas as coisas se fizeram novas. Essa expressão no princípio, que também é registrado no Evangelho do Senhor segundo João, no princípio era o verbo, indica essa postura teológica dos apóstolos e evangelistas interpretarem esse momento com o quê? O momento da nova criação chegou. Deus criou tudo perfeito, o homem fez questão de estragar as coisas, mas agora Deus está refazendo essas coisas. É uma nova criação, no princípio. Daí o fato de nós cultuarmos não mais no sábado, mas no domingo, que é o sábado cristão, o dia de descanso. Por quê? Porque em Cristo nós temos uma nova criação. Ele descansa da obra que ele fez no princípio. Jesus está começando a sua obra, a obra da redenção, a obra de trazer todas as coisas de novo à perfeição, por causa desse homem maldito que as destinou ao inferno, à condenação, ao fogo. Ele está começando a sua obra. Mas aí, isso ainda não responde o que é o Evangelho, não é? O primeiro ponto é: o que é o Evangelho? É interessante que essa expressão Evangelho significa boas novas. No mundo romano, em primeiro lugar, essa expressão surgiu como uma recompensa de quem levava boas notícias. Então, se você fosse um mensageiro e você chegasse diante de uma pessoa trazendo uma boa notícia, você recebia uma recompensa. Você deve se lembrar, né, que no Antigo Testamento, certa vez, 2 mensageiros correram para ver quem chegaria primeiro para dar as boas novas ao rei. Por quê? Porque havia essa recompensa para quem trazia boas notícias. Agora, né, foi se desenvolvendo essa expressão e ela passou a se tornar algo que significava as próprias notícias. Antes era a recompensa, depois passou a ser as próprias notícias, só que com conotações políticas, envolvendo fatos históricos importantes. A ideia então que as boas novas, o Evangelho, eram as notícias no sentido dos reis conquistadores, como se você fosse do Império Romano e chegasse a notícia: César conquistou a Gália. Você ia vibrar com aquilo. Por quê? Estamos vivendo na Pax Romana, estamos aqui debaixo de uma proteção de um grande governante, podemos aqui ter nossas vidas tranquilas, mudadas, alegres, confortadas por isso. Essa era a ideia de Evangelho. Por isso, Evangelho, nós vamos começar aqui a definir o que é, tem a ver com essas boas novas que, em primeiro lugar, mudam vidas. O Evangelho, meus queridos irmãos, não é algo que se pode ser crido e aceito sem que nada aconteça nos nossos corações. A própria definição de Evangelho significa que algo tem que acontecer conosco. E daí a tragédia contemporânea, não é mesmo? De tantos que ouvem o Evangelho, mas continuam os mesmos,
vendidos aos seus pecados, e dizem por aí: somos crentes, frequento tal igreja. E você sabe que a fama da pessoa no seu trabalho, na sua casa, na cidade não é boa. Por quê? Porque não teve a vida transformada. Mas se diz: eu creio no Evangelho. Isso é extremamente importante que entendamos. O Evangelho, ele muda aquele que o aceita, o recebe. Por quê? Jesus não pode entrar na vida de pessoas e não transformá-las. O Evangelho tem que trazer mudança da nossa natureza, do nosso coração. Ele traz mudanças, meus irmãos, não é no comportamento, é de dentro para fora. Primeiro se muda o interior, para depois se mudar o exterior. Jesus disse certa vez isso: pode uma árvore má dar bons frutos? De maneira nenhuma. Em primeiro lugar, a árvore tem que ser boa, ou seja, a raiz, o tronco, lá, seus vasos leitosos ali dentro, tem que ser bons para a árvore dar bons frutos. Ou seja, apontando para a necessidade de nós termos um tesouro bom no coração e desse tesouro bom tirarmos as boas obras. Ou seja, o Evangelho é uma notícia que muda pessoas, transforma pessoas por causa do poder de Jesus. Além disso, o Evangelho trata de notícias reais, não só no sentido de que vem do rei, mas reais no sentido que são fatos verdadeiros. Ou seja, aquilo que Marcos vai falar aqui, que é uma boa notícia, de fato aconteceu. É impossível que seja-se uma pessoa salva sem ela crer naquilo que a Bíblia fala verdadeiramente. É interessante que há um comentarista que eu gosto muito, que ele diz que logo no primeiro verso da Bíblia você vai separar de crentes de descrentes. Se a pessoa não pode fechar com o primeiro verso da Bíblia: no princípio criou Deus o céu e a terra, ele não pode fechar com o resto. Ou seja, se ele não crê que Deus é poderoso para criar o céu e a terra, como é que ele pode crer num Deus que vai salvar pessoas, mudar corações, que é muito mais difícil do que fazer o céu e a terra? É impossível. Ou seja, o Evangelho é de fatos verdadeiros. O nosso mundo diz: não, esse Jesus aí que vocês falam, ele não é quem vocês falam. Nós afirmamos, asseveramos: Jesus é Deus, Jesus é o Criador, Jesus é o sustentador do universo. E eles dizem: não, Jesus é apenas um grande mestre moral, um profetinha lá da Galileia, que morreu e esconderam o corpo dele, e que ressuscitou só no coração dos discípulos, diriam os cristãos, entre aspas, liberais, porque não pode ser cristão quem não crê na ressurreição de Jesus. O Evangelho é de fatos verdadeiros. Nós temos que crer que Jesus de fato é quem ele diz que ele é: o Rei, aquele que desceu dos céus, o Deus que é um com o Pai. Temos que aceitar Jesus multiplicando pães e peixes, parando ventos e tempestades, curando cegos de nascença, coxos que jamais andaram, que mostra Jesus saindo do túmulo ao terceiro dia. Não poderia ser usada a palavra Evangelho se Marcos não tratasse aqui de fatos verdadeiros. O mundo diz: não, tudo isso é uma farsa. E a Bíblia diz: esta é a palavra de Deus, isso é a palavra da salvação, isso tem que ser verdadeiro. Afinal, Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque cremos numa mentira. Se tais atos não são verdadeiros, Jesus não pode salvar. E se Jesus não pode salvar, todas as pessoas têm que ir para o inferno. Ademais, essa palavra Evangelho tem uma ligação intrínseca com a promessa de salvação do Antigo Testamento, como nós já vimos. Em Isaías 61, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é o Messias falando, o Salvador falando: porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, o Evangelho, aos quebrantados, enviou-me a curar
os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, óbvio, do pecado, e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, ser justificados pelo Senhor, plantados pelo Senhor para a sua glória. Evangelho é essa promessa de um Messias que tira de nós o grilhão do pecado, nos liberta do grilhão do pecado e nos leva a ter gozo da salvação em Deus. Ou seja, o Evangelho é a boa nova. Mas o que mais é o Evangelho? Aqui eu estou usando a definição de um grande teólogo dos nossos dias chamado Mark Dever, que escreveu um livro sobre igrejas saudáveis, e ele diz que não pode haver uma igreja saudável se essa igreja não sabe o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Ele diz: o Evangelho não fala que tudo está bem conosco. Quando você ouve essa expressão boas notícias, você pensa, está tudo bem, não é mesmo? Se você vai até o médico e o médico fala assim: fulano, eu quero te dar boas notícias, você vai ouvir o quê? Olha, seu coração está bom, seu colesterol está controlado, o triglicéridos está em dia, né? A pressão está boa, check-up aqui não deu nada, boas notícias, não é? O Evangelho não é assim. Nós pensamos que o Evangelho é assim. Nós pensamos que a primeira coisa que o Evangelho fala é do amor de Deus, de que está tudo bem conosco, porque nossa tendência é essa: boa notícia significa realmente coisas boas. E aí a gente infere a partir disso que, se é uma boa notícia, nós estamos bem, está tudo bem com o homem. O homem é bom por natureza. O homem não precisa da graça no sentido pleno para a sua salvação, porque tudo está bem com ele. Esse é o Evangelho, falso Evangelho, que pregam por aí os evangélicos dos nossos dias e os católicos, que dizem que o homem é bom por natureza. Mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia não diz que o homem está um pouco doente. A Bíblia não diz que o homem foi um pouco afetado pelo pecado. Isso não é o Evangelho verdadeiro. O verdadeiro Evangelho é uma boa notícia, mas que começa com as más notícias. É impossível que você veja Jesus como boa notícia para você e como seu Salvador, se você não ouvir primeiro a tragédia que é a sua vida. Porque Jesus disse: os sãos não precisam de médico. O que ele quis dizer? Aquele que acha que é bom, aquele que acha que está bem, ele jamais vai achar que precisa de mim para a salvação. E veja então que o Evangelho vai começar com más notícias. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que você saiba que você nunca vai ter câncer na sua vida, e aí sai uma notícia do jornal: descobriram a cura do câncer. Aí você fala assim: e daí? Você não precisa daquilo. Ou imagine que você é multimilionário e alguém liga para você e fala assim: eu vou te dar R$150. E daí? O que vale isso? Nada. Por isso que a gente precisa ver a doença para ver a cura. Se você não vê que você é pecador, você jamais vai ver Jesus como Salvador. Você jamais vai acreditar que você precisa dele. Por isso o Evangelho começa com a notícia verdadeira de que o homem é mau, de que a salvação é dádiva de Deus. As más notícias têm que chegar antes, para as boas notícias as acompanharem. E a Bíblia não diz que o homem está um pouco doente, ela fala que o homem está morto. É bem pior estar morto do que um pouco doente, não é mesmo? A Bíblia fala isso em diversos lugares. Lá no começo, quando ela narra a queda humana, ela mostra um homem que antes andava com Deus, agora se esconde de Deus. Ela mostra um homem que agora acusa Deus: é a mulher que tu me deste. A Bíblia mostra que o homem foi separado de Deus e que não podia mais, por causa da santidade de Deus, se aproximar dele.
Tanto que Gênesis 3 termina com uma nota tristonha de que Deus coloca anjos para que o homem jamais pudesse entrar no Éden para se aproximar dele. A Bíblia então ensina que um homem é biologicamente vivo, mas espiritualmente morto e diabolicamente ativo. A Bíblia diz que todos os homens, quando nascem, eles são filhos do diabo e só querem viver para o diabo. Talvez você pense assim, esse pastor é exagerado, né? Eu vou ler para você se não está escrito isso na Bíblia. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então Paulo falou assim, vocês estão todos mortos, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, ou seja, vocês são mundanos, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, vocês andam segundo o caminho de Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, nos quais todos nós andamos outrora. Ele falando para crentes e como um crente, ele não era mais assim, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, ou seja, filhos do diabo debaixo da ira de Deus, como também todos os demais. Nós lemos aqui na liturgia, Paulo falando, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Paulo está falando assim, gente, olhe para o homem, todos são inúteis, porque o homem foi criado para adorar, e ele não adora a Deus sem que Deus o mude. Olhe para o homem, todos estão perdidos, se extraviaram, precisam de um GPS divino para achar Deus. Bobagem essa de dizer que o mundo está com sede da palavra e que o mundo busca a Deus. Isso é a maior mentira que missionário bobo quer dizer para você. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o homem odeia a Deus. Essa é a verdade. A descrição bíblica do homem é que o homem é completamente inimigo de Deus. Está lá em Romanos 5,10. Nós éramos inimigos de Deus. E o Evangelho tem que começar aqui. Se você não entende que você é isso, se você não chega à conclusão de que você é esse pecador, jamais você vai ser salvo. E aí as pessoas dizem, mas pastor, a Bíblia diz que Deus é amor. Por isso, em segundo lugar, o Evangelho fala que Deus não é somente amor. Sim, a Bíblia diz que Deus é amor, mas o Deus da Bíblia não é somente amor. A Bíblia fala que Deus é amor, e ela fala de um Deus que ama seres humanos pecadores lá na eternidade, como está em Jeremias 31:3, com amor eterno vos amei, com benignidade vos atraí. Sim, a Bíblia fala do amor de Deus, mas a Bíblia fala de um Deus que é justo. A Bíblia fala de um Deus que condena o pecado através da sua justiça, porque Ele não pode tolerar injustiça. O pecado não pode ser deixado impune. É interessante que as pessoas hoje que dizem que Deus não pode ser bom e condenar pessoas ao inferno, são completamente ignorantes. Vou te dar um exemplo simples. Imagine que você julgue uma pessoa como um bom juiz, e esse juiz então recebe diante dele um assassino. Esse assassino entrou na sua casa e matou seus familiares, estuprou seus familiares e comeu seus familiares na sua frente. Tá bom? Aí você vai para a audiência e o juiz vira e fala assim: fulano, você é bom, pode ir embora. Esse juiz é bom? Ele é bom se ele punir, não é? Percebe que a idiotice do mundo é dizer Deus não pode ser bom e punir o pecado? Pelo contrário, amigo, Deus tem que punir o pecado para ser bom. Se ele não punir o pecado, ele não é Deus, ele não é bom. Percebe o quanto as pessoas se enganam, o quanto Satanás perverte a mensagem para trazer uma blasfêmia dessa, uma basófia dessa em relação à palavra de Deus? Gente, a Bíblia mostra claramente, Deus é o juiz de toda a terra, e Ele pune pecados com a sua ira, naquilo que nós chamamos de morte eterna ou inferno. E eu vou ler alguns textos para você mais uma vez não pensar que eu estou sendo exagerado. Diz
2 Pedro 2,4: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando para juízo. Anjos pecaram e foram para o inferno. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Mateus 10:28 fala de Jesus. Perecer no inferno a alma e o corpo. E mais uma vez, a Bíblia termina sobre o juízo final dizendo o seguinte: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Figura aqui da punição eterna. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, mostrando que todos ímpios que não aceitam o Senhor como Salvador serão lançados no inferno para todo sempre. Então o Evangelho não fala assim: Deus é amor, todos vão ser salvos. O Evangelho fala: não, Deus é um Deus justo que pune pecados, e Ele vai punir pecados. E a única maneira dele não punir o pecado em você, lançando no inferno, é que você receba Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas. Porque quando você o faz, Ele puniu o pecado seu em Cristo Jesus e pode acolhê-lo para a salvação. Em terceiro lugar, o Evangelho não é apenas que Jesus é o nosso amiguinho, mas Ele veio morrer por nós. Hoje os cristãos dizem: Jesus é o nosso amigo. Sim, a Bíblia de fato fala Jesus é o nosso amigo, mas a Bíblia diz que Jesus é mais do que o nosso amigo. Afinal, o Evangelho de João termina com Jesus falando: eu vos chamava amigos, agora eu vos chamo irmãos. Vou para o nosso Pai, o meu Pai e o vosso Pai, ou seja, o nosso Pai. Mas a Bíblia fala de Jesus como nosso irmão e amigo? Sim, mas ela mostra mais do que isso acerca de Jesus. As pessoas, sabem, queridos irmãos, se fiam nessa realidade de que Jesus é o nosso amiguinho e se esquecem da profundidade do que Jesus veio fazer. Como vimos, Jesus veio para receber a punição do pecado do seu povo. Se nós somos salvos, Deus tem que punir o pecado. Ele não é o juiz que vai deixar o criminoso embora, e Ele vai punir esse pecado em Jesus. Muitas pessoas serão salvas, mas para isso Deus não poderia perdoar-nos simplesmente dizendo: eu os perdoo, pode ir embora assassino, pode ir embora adúltero, pode ir embora ladrão, pode ir embora mentiroso. Não, Ele tem que pegar aquele que é o nosso Salvador e levá-lo até a cruz e lá despejar toda a ira sobre ele. Por isso Jesus foi visto por João como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus é mais do que o amigo, Ele é o Cordeiro que morre por nós, para manter a justiça de Deus, porque Deus jamais pode perdoar pecados sem a devida punição. Se Ele o fizesse, Ele seria injusto, Ele seria o juiz do nosso exemplo. Mas para manter a sua justiça e para poder nos dar justiça, Jesus tinha que nos substituir na morte eterna. E esse é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é: Jesus morreu para nós pecadores, para que nós não sofrêssemos a morte eterna. Ele nos livrou da ira vindoura. E é isso que Paulo diz no texto de Romanos que nós lemos, e eu vou ler de novo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo está dizendo: lá no Antigo Testamento, pessoas foram salvas pela fé, mas Deus não havia punido o pecado. Aqui, pessoas são salvas pela fé, mas Deus então tem que punir o pecado, e Ele fez isso em Jesus, e por isso Ele é justo, que Ele pune pecado, e Ele é o justificador, porque Ele nos dá a justiça de Jesus. Paulo entendeu o Evangelho perfeitamente,
O Evangelho é Jesus é a justiça de Deus. É nele que nós somos perdoados. Não há perdão sem cruz. Não há perdão sem derramamento de sangue. Por isso, Paulo diz aos Colossenses: o escrito da dívida foi encravado naquela cruz do Calvário. Nossa dívida, dívida dos nossos pecados, dívida eterna que jamais pagaríamos em relação a um Deus eterno, mas foi lá um Deus homem, Deus eterno, homem perfeito, e morreu por nós e pagou a dívida eterna. Esse é o verdadeiro Evangelho. E esse, irmãos, é o Evangelho que confessa então Jesus não como nosso amiguinho de escola, mas um Jesus como Senhor. O verdadeiro crente entende que Jesus é amigo, sim, que ele é irmão, sim, mas que Jesus é Senhor da vida dele. Esta é a confissão da salvação. E mais uma vez eu cito Paulo: se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e com o teu coração, começa no coração e sai para a boca, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Crê da justiça de Deus e confessa a justiça de Deus. Ele é mais do que nosso amigo, ele é o Senhor, ele é a justiça de Deus. Em quarto lugar, o Evangelho exige coisa de nós. O Evangelho exige fé e arrependimento. Para verdadeiras transformações, não basta dizer: eu conheço o Evangelho, eu creio no Evangelho. A verdade é que o Evangelho exige atitudes, respostas adequadas em relação a ele. E a resposta que a Bíblia ensina, e que nós vamos ver aqui, que era a pregação de João Batista e a pregação de Jesus, nós vamos continuar vendo isso em Marcos, é: arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é esse tal de arrependimento? É uma mudança de rumos nas nossas vidas. Arrependimento é um deixar consciente do pecado, se voltando para Deus. É dar um 180 na vida. Estamos indo para o pecado, vivendo no pecado e caminhando para o inferno. É dar uma meia volta completa, ir para o outro lado, a outra direção. E isso acompanhado, como disse Ezequiel 36, de um nojo de nós mesmos, um nojo das nossas obras. Você já sentiu nojo de você? Se não, eu posso dizer com todas as letras garrafais: você não é crente. Porque este é o verdadeiro Evangelho. Sentir nojo de você, asco das suas obras. Só que não para por aí. Isso tem que nos levar à obediência, a viver para Deus. E nisso o arrependimento difere do remorso, porque o remorso é só tristeza por algo ruim. É como alguém que toma uma multa de trânsito e fica triste porque tomou a multa de trânsito, mas continua desobedecendo a lei de maneira sorrateira, e fica feliz porque não é pego. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependimento é desejo de obedecer, desejo de viver a palavra de Deus, é voltar-se do pecado para a vida pura da palavra. Além disso, exige-se fé, que também nos nossos dias é muito, difundido uma noção errada do que é fé. Todo mundo diz: eu tenho fé. E aí Tiago diz, então mostra a sua fé com obras. Prova que você tem fé verdadeira. É essa prova que está se faltando nas pessoas que dizem que têm fé. Além disso, as pessoas dos nossos dias acreditam que ter fé é acreditar que Deus existe. E aí Tiago diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Ou seja, você não faz vantagem nenhuma em falar que Deus existe. Isso não é fé verdadeira. Fé verdadeira é acreditar nisso e viver de acordo com isso, é se fiar nisso. O mundo também acha que pensamento positivo é fé. Pensa forte, vai dar certo, né? Afinal, tem a música aí, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Mentira, fé bíblica falha. A de Pedro falhou, a de Paulo também, a de Isaías falhou. Mentira. Viu a concepção moderna de fé?
A ideia de fé que as pessoas têm é uma ideia antibíblica. E aí tem aqueles que vão dizer que a fé é um salto no escuro. Também isso é tolice. A fé é baseada na verdade do Evangelho, nos fatos do Evangelho. A fé segundo a Bíblia, diz Paulo em Romanos 2, ou em Efésios 2:8, é dom de Deus, não se nasce com ela, não se pode gerá-la, é algo que Deus tem que dar-nos, e Ele dá pela sua graça a quem Ele quer salvar. Além disso, a fé segundo a Bíblia é confiar em Jesus de todo o coração, como aquele que veio do céu, como o homem verdadeiro e que tinha um propósito claro de nos livrar da ira de Deus. A fé verdadeira é a fé da Bíblia, do Jesus da Bíblia, e não do Jesus inventado dos nossos dias, um Jesus bonachão, amigão, não, é o Jesus da Bíblia, que disse até que condenaria pessoas por não o receberem. A fé é a confiança plena no Senhor. A fé nos leva a viver uma vida diferente. O que é o Evangelho? Você conhece? Vive? Nosso segundo ponto, e será mais breve, é quem é o Evangelho? Nós vimos o que é, só que o Evangelho para Marcos também é quem é o Evangelho. Veja que ele usa a expressão Evangelho de Jesus. Aqui no grego, a palavra no Novo Testamento foi escrita no grego, viu gente, não no português. Indica duas coisas, tanto origem como aquilo que se refere. Em primeiro lugar, então, o Evangelho é de origem de Jesus, divina. Há muitos engraçadinhos hoje que pensam que esse Evangelho de Cristo somente, fé somente, é um Evangelho de Paulo, que por exemplo Tiago não diz isso, Pedro não diz isso, mas isso é bobagem. A Bíblia mostra o Evangelho como sendo algo divino, algo que vem de Deus para nós, tanto que ela chama esse Evangelho de Evangelho eterno da graça de Deus, mostrando que ela tem uma origem em Deus, e que ela não é um plano B de Deus, essa mensagem é o plano verdadeiro de Deus. Apocalipse 14:6 diz isso, veja só: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. João lá em Apocalipse mostra então que o evangelho é eterno. Isso significa o quê? Que não era necessário o homem pecar para que houvesse evangelho. O evangelho é anterior à queda do homem. Era um plano único e verdadeiro de Deus, mostrando, queridos irmãos, que Deus não foi surpreendido pelo pecado humano e agora está improvisando para dar um jeitinho brasileiro na bobagem que o homem fez. Não, o evangelho sempre foi o plano de Deus, o único plano de Deus. Na eternidade, Deus decretou todas as coisas, como diz o salmista: os meus dias estão escritos e determinados, sem que nenhum deles houvesse ainda. Salmo 139. Na eternidade, Deus decretou até a queda humana e os eleitos que receberiam a mensagem salvífica. Apocalipse é muito claro em dizer que Jesus era o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ora, se ele era o cordeiro morto antes da fundação do mundo, e ele ia morrer por pecado de pessoas, logo, essa mensagem é anterior ao pecado. É só usar o tique e o teco que Deus te deu. Não precisa ser um gênio para isso. É só ter um tique e um teco, e ligar o A e o B. É um evangelho eterno. Então, o evangelho vai nos levar a ver que é algo de Deus para o homem, e não do homem para nós. O homem jamais poderia ter inventado a boa notícia que começa com a má notícia. O homem jamais poderia ter inventado um Deus que se faz carne. O homem jamais poderia ter inventado um Deus que decreta todas as coisas e diz que o homem é responsável por todas as coisas, porque isso é supra-racional, está além da nossa razão. Então não poderia ser inventado por nós, nem pelos maiores gênios dos nossos dias. E essa mensagem é a mensagem que Jesus pregou, que o Antigo Testamento pregou, e que agora Marcos está dizendo, está em carne e osso. Por isso Jesus podia dizer
vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Por isso Jesus podia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não havia outro caminho, outra verdade e outra vida. Se tem uma coisa que irrita aquele que entende a Bíblia, é as pessoas dizer: todos os caminhos levam a Deus. É verdade que o caminho ímpio leva a Deus, mas Deus como juiz, como condenador para o inferno. Todos os homens um dia vão estar diante de Deus, para sua condenação ou salvação. E a diferença entre eles não é o que eles fazem, é o que Jesus fez por aqueles que creem. É esse evangelho que Jesus disse: eu recebi do meu Pai e estou falando para vocês. Origem divina. Então o evangelho vem de Jesus. Em segundo lugar, o evangelho é Jesus Cristo. A boa notícia é Jesus. Jesus é a mensagem da salvação. Não há salvação fora de Jesus. Ele é o conteúdo da mensagem. A Bíblia não nos permite dizer que Maria pode nos salvar, que São José, São Genaro, São qualquer coisa pode nos salvar. A Bíblia é muito clara em dizer que Jesus é a salvação. Afinal, o próprio cântico de Maria na Bíblia diz que Ele é o Salvador dela. Ou seja, Jesus é a mensagem, gente. Porque se o homem pode salvar a si mesmo e o homem pode salvar o outro, a Bíblia é mentirosa. E eu vou te provar que a Bíblia é mentirosa, se nós acreditarmos que um santo pode se salvar e nos salvar, porque a Bíblia diz o contrário. Em Salmo 49, versos 7 e 8, vai provar isso o contrário. Ao irmão, verdadeiramente ninguém pode remir. Remir é comprar por preço, é tirar debaixo da ira de Deus. Ninguém pode pagar por ele a Deus o seu resgate. Então como é que os santos nos salvam se o salmista está dizendo: ninguém pode pagar o resgate de ninguém? E aí ele diz: a alma deles é caríssima. A alma dos homens vale uma outra alma, tem que ser dada uma outra alma no seu lugar. Por isso que Jesus morreu por nós. E cessará a tentativa para sempre. Ou seja, o salmista está dizendo assim: pode parar de tentar se salvar, pode parar de tentar salvar os outros, não vai dar certo. Jesus é a mensagem. A salvação é por meio dele, não tem outra forma. Por isso que ele chama Jesus. O nome Jesus, na verdade, ele não chamava Jesus, ele chamava Josué. Jesus é o nome dele, né, digamos assim, transformado para o grego, e aqui é portuguesado. O nome dele de verdade era Josué, que quer dizer literalmente Iavé, o Deus que apareceu para Abraão, Isaque e Jacó, que disse: eu sou, é a salvação. Eu sou a salvação. O nome dele significa eu sou a salvação. Ou seja, se ele mesmo está falando que é a salvação, não tem outra, né? Esse nome vem do Antigo Testamento, e uma pessoa famosa chamada Josué recebeu esse nome. Você deve se lembrar, você que conhece bem a Bíblia, né? Que Josué não se chamava Josué antes. Lá em Números 13, 16, diz que o nome dele anterior era Oséias, que significa salvação. Então aquele homem chamava salvação. Só que Deus deu uma missão para aquele homem: levar o povo para dentro da terra prometida. E seria muito estranho ele ter um nome de salvação, levando o povo para dentro da terra prometida. Então Deus muda o nome dele e coloca: Deus é a salvação, ou seja, eu sou é a salvação, mostrando que Josué introduziria o povo na terra, que aponta para a salvação do pecado, como diz Hebreus 4, 8 e 9, mostrando que quem é a verdadeira salvação? O homem? Não, Deus. E a promessa de vida eterna, tipificada em Canaã, apontava para essa realidade. Deus é quem dá a salvação, Ele é que dá descanso eterno para o ser humano. Não existe descanso verdadeiro se não for em Deus. Por isso, os ímpios nunca têm descanso para a alma,
Estão sempre aí, com a cacholinha em dificuldade. Por quê? A consciência lhes pesa, a mente está sempre lhes perturbando. Por quê? Porque não tem descanso, não conhece Jesus, o Deus que salva. Por isso, o nome então Josué está ligado aos atos salvíficos de Deus no passado. E é por isso que o nosso Senhor recebe esse nome, que aponta para a soberania de Deus em relação à salvação. Ou seja, nenhum homem pode operar a sua salvação. Deus é quem possui a salvação. E é esta a mensagem do Antigo Testamento. Quando você lê, por exemplo, Jonas 2,9, você vai ler em letras garrafais: ao Senhor pertence a salvação, ou seja, é dele, não é sua, não é de homem algum, é dele. O profeta Jonas é muito claro, é ele que salva. E assim nós vemos Paulo também dizendo em Efésios 2, a partir do verso 8: pela graça sois salvos, a graça de Deus, o dom imerecido de Deus, vocês são salvos, mediante a fé, ou seja, Deus usa a fé de vocês, e isso é dom de Deus, ou seja, essa fé que vocês têm é dom de Deus, não de obras, não por aquilo que você faz, para que ninguém se glorie, percebe? Salvação vem de Deus. Por isso Deus fez questão de colocar o nome daquele que seria o Salvador, de Josué, de Jesus. Por isso está escrito lá em Mateus 1:21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Motivo: ele salvará o seu povo dos pecados deles, incluindo José e Maria, o povo de Jesus. O texto mostra muito claro, o nome dele é por causa que ele é o Salvador. Depois Marcos nos mostra que Jesus é o Cristo. Jesus Cristo. Cristo aqui é um título para o nome próprio Jesus. Significa literalmente o Messias. Pedro, mais adiante nesse evangelho, diz: tu és o Cristo, ou seja, não existe outro Cristo, o Senhor é o único que existe. E essa palavra Cristo é a tradução do hebraico Messias, e ambas significam uma única coisa: um ungido. Significa que o Salvador é um ungido de Deus. Pastores ignorantes, que dizem: não toques no ungido do Senhor. Olha, ninguém pode tocar no ungido do Senhor, que é Cristo. Ele está nos céus, ele governa os céus e a terra. Que insanidade! O Salmo 2 que nós lemos diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, seu Cristo, seu Messias. E aí diz o quê? O Senhor ri no céu e zomba deles, porque ele é ungido, ele é aquele que tem todo o poder de Deus. Esse termo ungido aponta para o Antigo Testamento, em que Deus estava nos lançando setas em quem seria o Salvador, através da unção dos profetas, sacerdotes e reis. Todas essas três pessoas eram ungidas, e aquela unção, aquele óleo derramado sobre essas pessoas, simbolizava, tipificava o Espírito Santo que seria dado a Jesus. E ele diz que ele recebeu o Espírito Santo não por medida. O Salmo 45:7 que nós lemos diz que ele recebeu o Espírito Santo como nenhum dos seus companheiros, o óleo de alegria de Deus. Quem é o ungido de Deus? Jesus, o verdadeiro rei, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote de Deus para nos salvar. E ele exerceu esses três ofícios, nos dando a palavra, morrendo por nós, oferecendo-se como sacerdote, e hoje governando céus e terra para nos salvar. Ele é o Messias, profeta, sacerdote e rei, o verdadeiro ungido de Deus. E ele por fim é o Filho de Deus. É interessante que Marcos aqui usa uma palavra filho no grego, que é usada na Bíblia só para Jesus, que é alguém que é igual, da mesma essência, mostrando que Jesus é Filho de Deus, não no sentido de que ele é menor do que Deus, mas no sentido de que ele tem a mesma essência de Deus, a mesma natureza de Deus, ele é igual a Deus. Os judeus jamais usariam essa palavra, que aqui filho é traduzida como filho, para alguém que fosse inferior e diferente. Marcos está dizendo logo de cara, ele é o Senhor que nos salva, ele é ungido. E por que ele pode fazer a nossa salvação?
porque Ele é Deus. O homem não pode salvar o homem. Se Ele não for Deus, não tem salvação. Esse nome então aponta para a natureza eterna de Jesus, mostrando, irmãos, que, como dizem alguns cristãos aí, Jesus não é uma criatura de Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. O nome Filho aponta para o fato dele ser a segunda pessoa na Trindade. Veja que Ele mesmo diz isso sobre Ele, lá em João 3, 35 e 36. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas têm confiado em suas mãos. Por isso quem crê no Filho tem vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mostrando que todas as pessoas que não creem que Jesus é o verdadeiro Deus, estão debaixo da ira de Deus. João 10, 30, ótimo versículo para todos nós gravarmos. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Mostrando que Ele é o verdadeiro Deus eterno. Sua posição é especial em relação a todos os outros que creem em Jesus e são filhos de Deus, porque Ele é filho como nenhum outro. Ele é o próprio Deus que se fez carne. O Evangelho então é o Evangelho do Filho, do Deus que deixa o céu e vem habitar na terra para salvar pecadores. Então o Evangelho é sobre a divindade de Jesus, porque não haveria mediação entre Deus e os homens se Ele não fosse Deus homem. Não haveria salvação se Jesus não fosse Deus. Sem a divindade de Jesus, não há verdadeira religião que nos ligue ao Pai. O Evangelho então é de Jesus, o Rei, Jesus, Deus, Jesus, Salvador. E é isso que Marcos quer nos ensinar. Quem é Jesus? Como viver esse texto? Mais uma vez eu vou perguntar: o que é o Evangelho? Quem é o Evangelho? Sem uma resposta adequada a essas duas perguntas, você não pode se chamar cristão. Mas Deus hoje chama todos nós que ouvimos essa mensagem a conhecer o que é o Evangelho e quem é o Evangelho. Ele nos chama hoje a ter uma verdadeira fé em Jesus e um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. Se você ainda não conhecia o Evangelho, agora você está começando a pontilhar o que é o Evangelho. Se você não conhecia quem é o Evangelho, eu te convido a conhecer quem é esse Jesus, e por meio da palavra, não da opinião popular dos nossos dias, porque somente conhecendo esse Jesus da palavra é que haverá salvação, verdadeira fé e arrependimento na sua vida. Venha conhecer Jesus. Segunda aplicação: o Evangelho é de Jesus e sobre Jesus. O Evangelho não é fique rico. O Evangelho não é não tenha problemas na sua vida. Essa mensagem que é cada vez mais popular nos nossos dias vem de Satanás, não vem de Deus. A mensagem de Deus, que está tão escondida nas igrejas hoje, porque afasta pessoas, né? Quem quer entrar aqui e ouvir que é pecador, é mau, está indo para o inferno, é desgraçado, é inútil? Ninguém quer ouvir isso, mas é isso que todo mundo precisa de ouvir. O que a gente precisa, a gente não quer ouvir. Esse Evangelho verdadeiro, de Jesus, de Paulo, de Pedro, de Isaías, de Josué, de Moisés, de toda a Bíblia, e do Deus da Bíblia, que é Jesus, é tudo o que precisamos, e é aquilo que está sendo escondido nas igrejas que se dizem cristãs. Não, a mensagem é: nós somos pecadores, nós não somos o centro das coisas, o centro de todas as coisas é o Deus homem chamado Jesus Cristo. Nossas igrejas, irmãos, precisam urgentemente resgatar esse Evangelho, sem ter vergonha desse Evangelho. Não importa se as pessoas virão e falam: isso é loucura, eu quero ir embora. Deixa-as ir com as suas opiniões para o inferno. O verdadeiro Evangelho cai no coração daqueles que Deus escolheu e vai produzir verdadeira salvação.
Esse evangelho não falha nos eleitos de Deus, e ele não falha para condenar os ímpios que não serão salvos. Ele é sempre poderoso para salvar e condenar. Por isso, nós temos que ter coragem hoje de pregar essa mensagem antiga de um homem pecador que não pode salvar-se e solucionar o seu problema, mas de mostrar que a solução está em Jesus e não em nós. A solução é uma e única: Cristo. É Ele quem salva de pecados. Ou seja, nós precisamos de trazer Jesus de novo para o púlpito das nossas igrejas. É o que está faltando em cada uma delas. Terceira aplicação: Jesus é o Cristo. Ele é ungido, significa então Ele é o único caminho. Ele é a única ponte entre Deus e os homens. Pastores não podem ligar Deus e os homens. Papas que arrogam para si chamar sumo pontífice, olha, ponte suprema, que blasfêmia, não podem ligar Deus e os homens. Profetas dos nossos dias ou profetisas não são mediadores. Paulo diz lá em 1 Timóteo 1,15: há um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o único que pode nos levar a Deus. Você não depende de ninguém a não ser de Jesus para se achegar ao Deus verdadeiro. E eu quero dizer para você: sem Cristo não há verdadeira salvação. Sem Cristo não há verdadeira comunhão com Deus. E essa salvação não é Cristo mais alguma coisa, como se você pudesse acrescentar algo a quem Jesus é e ao que Jesus fez, que foi morrer por você. Se você quiser acrescentar alguma coisa na obra de Jesus, você não tem verdadeira comunhão com Jesus. A fé verdadeira traz exclusividade de Jesus, só Jesus. Quarta aplicação: então nós somos chamados a olhar para Jesus e nos arrepender dos nossos pecados. Pecados, irmãos, não são pequenos acidentes, como deixar cair um pratinho dentro de casa e ele quebrar. Pecados são violações terríveis da lei de Deus, uma ofensa direta a Deus. Eu vou tornar bem repugnante para você entender o que é pecado. Imagine que uma pessoa deu uma cusparada na sua cara, mas não é uma cusparada qualquer, é aquela pessoa que está com crise de sinusite, renite, e sai aquela plasta. Que coisa infernal, não é mesmo? Isso é pecado, é fazer isso na cara de Deus. E você acha que Deus gosta disso? Você gostaria que isso acontecesse com você? Não. Por isso, verdadeiro arrependimento é entristecer-se profundamente pelo pecado, é entender que o pecado levou Jesus para a cruz, o Deus que fez carne e teve que morrer. E nós devemos deixar então a prática do pecado, nos voltar para a prática da verdadeira obediência das Escrituras. Meus irmãos, como eu disse, a fé verdadeira não é Cristo e mais alguma coisa para a nossa salvação. Ninguém vai entrar no céu pelas coisas que faz, ou seja, não é o que você faz, é o que Jesus fez. Mas também ninguém pode entrar no céu sem obedecer Jesus, porque a obediência de Jesus é a prova da salvação. Ele diz: aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O autor de Hebreus diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Por isso, obediência é imprescindível. E sem obediência, nós temos apenas remorso e hipocrisia. O Evangelho de verdade muda vidas. Quinta aplicação: o Evangelho é uma notícia real. Como eu disse, ela vem do rei, mas ela é uma notícia real por quê? Porque é verdadeiro aquilo que é dito na palavra. Se não fosse baseado em fatos verdadeiros, nós seríamos tolos, bobos de acreditar nisso. E os apóstolos mais idiotas ainda, por morrer por uma mensagem falsa, do qual eles estavam ali vendo tudo o que estava acontecendo, né? Ou seja, eles seriam testemunhas oculares idiotas, sem cérebro, porque eles morreriam com uma coisa que eles viram que era mentira. Não, o Evangelho é verdadeiro, é baseado em fatos, tanto que eles deram a sua vida por isso.
Você morreria por uma mentira que você tem certeza que é mentira? Isso é tolice. Eles não fizeram isso. Por isso, mesmo os feitos mais fantásticos narrados aqui, como Jesus multiplicar pãezinhos e peixinhos para alimentar multidões, é verdadeiro esse fato. Jesus andando sobre as águas, é verdadeiro. Jesus curando pessoas, é verdadeiro. Jesus expulsando demônios, verdadeiro. Isso não foi inventado, isso realmente aconteceu, e é importante que eu e você possamos dizer: isto tudo é verdade, eu creio nisso, e minha salvação depende disso. E quando nós fizermos isso, a única atitude apropriada que vai nos restar é ajoelhar diante de Cristo e adorá-lo, porque nós veremos o Cristo do Evangelho como verdadeiro Deus. E sexta e última aplicação: fale esse Evangelho que eu preguei para vocês. Muitas pessoas hoje dizem assim: eu estou evangelizando, pastor. É mesmo, irmão? Como é que você evangeliza? Eu chego para a pessoa e falo assim: Jesus te ama. Meu irmão, você está mentindo para essa pessoa. Pare de mentir, deixe de ser filho do diabo. O Evangelho não começa com o amor de Jesus, o Evangelho começa com a ira de Jesus sobre pecadores. Nós não lemos lá João 3,36? Sobre eles permanece a ira? Permanece, não é vai chegar, não é permanece, já está debaixo da ira de Deus. O Evangelho começa para você falar para as pessoas quem de fato elas são. Não é falar para elas assim: você é bonzinho, você merece o céu. É falar para elas: você é malzinho, você está indo para o inferno. Pare de enganar pessoas. As nossas igrejas hoje deveriam entender isso, e entender que não adianta nada ter um monte de gente na igreja enganada e indo para o inferno. O que adianta você lotar um trem e mandar todo mundo para o abismo, se ele não chegar no destino? Nada. O que adianta lotar a igreja com uma falsa mensagem, mandando um monte de gente enganada para o inferno? Nada. Isso é palha, vai ser queimado, como disse Paulo. Então, vai evangelizar? Prega a verdade, fala com a pessoa a verdade, com jeitinho, com tato, mas fale a verdade. Tempere as suas palavras com sal, palavras que transmitem graça. Diga para elas quem elas são, mas diga para elas também que tem solução para o que elas são. A solução é Jesus. Esse é o verdadeiro Evangelho. Vamos nos colocar de pé e suplicar graça de Deus sobre as nossas vidas. Senhor nosso, eu te agradeço pelo Evangelho. Eu posso dizer com Paulo que um dia eu estava totalmente morto para a verdade da palavra, diabolicamente ativo, vivendo no pecado e amando o pecado. Nunca houve e nunca haverá em mim bondade inerente. Jesus ensinou isso, ó Pai. Nós somos maus, ele disse. Ele disse para aquele jovem rico: por que me chamas bom? Só há um que é bom. Falando do Senhor Deus. Por isso eu quero te agradecer pelo verdadeiro Evangelho, que traz a verdade para nós. É a verdade que liberta. A mentira nos prende cada vez mais, e são muitos que foram, ó Deus, enredados nessa mentira, e que a amam com todas as suas forças e se agarram nela. Mas naquele dia, o dia do juízo, o dia que todos comparecerão ante ao tribunal do Senhor, essa mentira não os salvará. Por isso eu quero te agradecer, porque o Senhor salvou os teus eleitos por pura graça, porque todos nós nos agarrávamos a essa mentira, todos nós éramos desviados do Senhor, todos nós amávamos o nosso pai anterior, que era Satanás, e o Senhor mudou isso de maneira tão linda nas nossas vidas, fazendo com que a luz da alva nascesse e agora
cresça cada vez mais no nosso coração. Eu te agradeço. Gere em nós a verdadeira gratidão pelo Deus eterno, teu Filho, que se fez homem para morrer por nós. Gere em nós, ó Deus, cada vez mais desejo de amar e de viver por Jesus. Gere em nós, ó Deus, cada vez mais nojo dos nossos pecados, cada vez mais interesse santo em cumprir a tua santa lei. E nos dê a graça, ó Deus, de viver todos os dias esse Evangelho, que todos os dias venhamos a nos despir do nosso orgulho e nos apresentar a Ti com um corar de vergonha, confessando quem somos e que merecíamos a Tua ira, mas confessar também Jesus como Senhor e o nosso Salvador, e nisso nos firmar e regozijar, e daí tirar um bom tesouro, produzindo frutos dignos do arrependimento que o Senhor derramou nas nossas vidas. A fé que temos é do Senhor, o arrependimento que temos também é do Senhor. Louvado seja o teu nome por isso. Ó Deus, abençoe para que essa igreja pregue e viva o verdadeiro Evangelho. Abençoe para que a tua igreja na face da terra volte a essa mensagem salvífica, creia nessa mensagem salvífica, viva essa mensagem salvífica. Que vergonha a nossa, Deus, o nome do Senhor é blasfemado entre os ímpios, entre os gentios, por nossa causa. Tenha misericórdia da tua igreja, trazendo para os púlpitos pastores fiéis que pregam a verdade, mesmo que isso doa neles em primeiro lugar e depois nos seus filhos espirituais. Mas nisso consiste a nossa salvação, e nisto consiste a tua glória. Chega, ó Deus, de usurparmos a glória do Senhor, glorificando a Satanás com um falso evangelho. Que na nossa boca, no nosso coração, haja verdadeira confissão: Jesus é o Senhor. É isso que imploramos, em nome dele, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do bendito Pai e a consolação do Espírito sejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre, amém.